Eu vou trazer aqui a Thaís Arbex e a Larissa Rodrigues. Depois da reunião do Lula com integrantes das Forças Armadas, José Múcio Monteiro voltou a ser alvo de muito fogo amigo. Há militantes importantes dentro do PT que estão catapultando aí a tag, né? Fora Múcio, José Múcio. Por quê? Porque ele voltou, a gente está com a fala aí na bala, logo ali mais acima, ele voltou a contemporizar ali, ele falou que não vê envolvimento direto das Forças Armadas no ato. Edu, é a lauda 26, quando você puder colocar ela aí de novo, porque é o seguinte, já está na mão, né? É o seguinte, Thaís, o que as pessoas estão dizendo é que ele está contemporizando, passando o pano e não buscando um caminho de punição, né? E aí tá essa coisa de sem anistia, sem anistia, sem anistia, sem anistia. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Emílio de Souza aqui, que na época coordenava o GT da comunicação da transição do Lula. Eu dizia que a militância do PT tinha tinha de haver uma crise de curva de aprendizado, porque o governo de agora não é o governo de 2006, não é o governo de 2003, é um governo que chega num país divididíssimo, né? E com uma bola tão pesada, mas tão pesada que o que aconteceu no domingo aconteceu. Se a circunstância fosse outra, aquele 8 de janeiro jamais seria possível. Nos Estados Unidos, Trump fez o que fez quando ele ainda era presidente da República. Aqui no Brasil, isso acontece quando a Lula já tinha tomado posse, já tinha começado a ocupar os cargos. É sintoma, o fato de ter acontecido como aconteceu, é sintoma do tamanho do pepino. Múcio vem com essa ideia e esse perfil de algodão entre cristais, disse que Lula ficou ciente, quer dizer, que as forças estão cientes da cobrança de Lula por uma punição, mas por dizer que não viu envolvimento direto, é alvo de novo fogo amigo. Vamos ouvir a fala do Múcio, que está sendo questionada pela militância. Eu não estou trazendo isso porque estou vendo no Twitter, mas porque vi quem é que está puxando e tem gente graúda lá dentro. Não é a primeira vez que o Múcio é alvo de fogo amigo. Vamos ouvir a fala e em seguida analisar. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. Thaís, essa fala detonou uma nova onda de hate sobre José Múcio Monteiro. Nesse momento, fora Múcio, é o terceiro assunto mais falado do Brasil. Há uma segunda menção a ele nessa lista de assuntos mais falados do Twitter. Acima dele, apenas Daniel Alves e Caixa 2, em referência a uma matéria do Portal Metrópolis, que a gente ainda não conseguiu recuperar por aqui. Thaís, com você, fogo amigo de novo sobre José Múcio Monteiro. Dani, e aí a gente precisa lembrar que José Múcio chega com esse papel de conciliador. Nessa mesma entrevista, logo após a reunião, ele fala claramente sobre isso, que não fazia sentido ele ir para o ataque se ele veio com a missão de conciliar. Como você disse, o governo Lula chega diante de um cenário muito difícil. Tudo aquilo que a gente desenhava como esse cenário difícil, ele ficou bastante explícito no dia 8 de janeiro. E aí, aqui, eu cito uma frase dita pelo ex-ministro Nelson Jobim ontem, durante um evento na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo. Ele disse que o resultado apertado das urnas não autoriza essa euforia petista, que pode ter consequências perigosas. A hora é de saber agir com tolerância e equilíbrio. Se o governo empreender uma retaliação generalizada, Bolsonaro e os grupos radicais que o apoiam podem se fortalecer a médio prazo. Acho que resume um pouco qual é o clima. Nelson Jobim, que é um interlocutor bastante importante de Lula, do governo petista, com as Forças Armadas, que atuou, inclusive, durante a transição para que essa reaproximação fosse feita. Ele foi um dos nomes que sugeriu ali a Lula como deveria ser montado esse novo comando militar. Foi ele que levou alguns nomes a Lula. Volta à cena, continua, né, na cena ali no bastidor, assim como Raul Jungmann, assim como Fernando Azevedo e Silva, que estão trabalhando
para que essa relação seja restabelecida? Jogar esse foco em José Múcio neste momento, não sei e não consigo ver como uma estratégia positiva, Dani. Não é, e aí a gente precisa ter em mente que é o segundo grande ataque especulativo a José Múcio Monteiro. E aí eu trago para vocês aqui, revivo o bastidor que eu trouxe semanas atrás, quando o Múcio Monteiro foi a Aliados, um aliadíssimo de Lula chegou a dizer que ele estava entregando a carta na rede social, carta de demissão na rede social. Eu escrevi ao ministro, perguntei se era verdade, o ministro disse que não. A gente informou na CNN que não era verdade. E aí depois veio a público, eu consegui trazer a conversa do Múcio com Aliados naquela noite de auge do primeiro ataque especulativo, quando ele disse: empurrado, eu não saio. Mas, de novo, né, a ala que quer uma posição, uma atitude radical ou talvez encurtando processos, né? Porque são duas formas, né, gente? Não necessariamente vai ter alívio para essas pessoas. Você pode fazer chutando a porta, chegando tipo a SWAT americana, ou você pode fazer com um trabalho de inteligência aos poucos, sem trazer à tona a ideia de revanchismo, né? Como eu disse, né, de que há uma atuação guiada não pela lei, mas pela ideologia. E por que eu estou falando isso, né? Passando o pano para golpista? Até parece, né? Tenho ódio e nojo a quem defende ditadura, parafraseando aqui Ulisses Guimarães. Mas, de novo, tem duas formas de você fazer isso. E o contexto é inegável. Assim como a gente pede apreço aos fatos para a galera que de Nárnia pede ajuda para o extraterrestre, também há que se pedir apreço aos fatos de que foram 2.400.000 votos que garantiram a vitória de Lula. É pouco num país com tantos, mais de 100 milhões de eleitores. Larissa Rodrigues. Dani, é engraçado que ouvindo você falar, há semanas eu trouxe isso, é a segunda crise que ele passa e a gente no dia 20 de janeiro, né? Tipo, 3 semanas e já é a segunda vez que o fogo amigo se volta para esse ministro que desde o início, antes mesmo do governo começar, já se sabia teria uma das missões mais difíceis dentro do governo. Antes dos atos de 8 de janeiro, dos atos criminosos, já era difícil voltar a ter interlocução com as forças. Então, que dirá depois disso? E ele sempre disse, a gente ouve também vindo ali do Palácio do Planalto, de interlocutores, que ele foi colocado lá naquele cargo justamente para tentar abrir essas conversas, essa interlocução com as Forças Armadas, que é uma dificuldade que o governo sempre teve, o governo do PT, e que só piorou depois, claro, do governo Bolsonaro, que se aproximou e abriu muito espaço dentro do próprio governo para que os militares entrassem. Então, e outra coisa que me pontuaram há pouco também, parece que o PT está esquecendo que foi eleito com uma frente ampla que eles mesmos batizaram de frente ampla. Que então seria uma frente de diálogo, onde caberia todo mundo, não só os petistas, mas raízes, digamos assim, a gente fala dos bolsonaristas raízes, né? Não só, então, nessa tendência. E eu queria até enfatizar uma fala também hoje do Múcio, depois, quando ele fala que os militares estão cientes e concordaram que vão haver providências. E ele ainda fala, vou abrir aspas, evidentemente, no calor da emoção, a gente precisa ter cuidado para que essas acusações e penas sejam justas. Então, é o cuidado mesmo de culpar dentro da legislação quem estava envolvido. E as Forças Armadas sabem disso, que aquele que for mostrado, que favoreceu e tudo, vai ter um tipo. Mas se fecha essa pequena fresta, não vou nem dizer uma porta, né, de diálogo que é com as Forças Armadas, né, a presença agora de Múcio, e coloca um radical ali, vai ficar muito mais complicado para tentar trazer a normalidade. Aí eu faço uma referência do que me passaram hoje na questão do interventor, de que é preciso trazer para Brasília, e não só para o país, uma tentativa de normalidade, de vida normal, de que a gente pode voltar a conversar com o outro. Então, não é um bom negócio para o próprio governo radicalizar o diálogo, que já não é fácil com as Forças Armadas. E aí, assim, a repercussão segue aqui, eu estou falando com as pessoas, né? Primeiro, né, vale para hoje o que valia para ontem na primeira ataque especulativo. É uma burrice dar aos
aos opositores de Lula, que não são opositores como os de ontem também. É muito importante situar no real o que é que está acontecendo. Quem é que está fazendo a oposição ferrenha e vai fazer a oposição ferrenha? São os senadores que estavam e estão com o Jair Bolsonaro, apesar de tudo, que estão dispostos, inclusive, a mentir e minimizar os atos grotescos que depredaram as cadeiras onde eles sentam. É essa a oposição que tem. Então, é preciso entender que criar a ideia de que há uma crise no Ministério da Defesa, é dar a essa oposição, a desculpa perfeita para dizer que há uma crise insolúvel entre Lula e as Forças Armadas. O que precisa ser dito também é que as Forças Armadas, quer queira, quer não, é o que a gente está tendo de repercussão nesse momento, estão aí, passaram 4 anos achando que são atores políticos. Não são. Não é o papel de Força Armada fazer política. Isso quem diz não é a Daniela, é a lei. Mas eles se sentiram assim ao longo de 4 anos, porque Bolsonaro colocou no poder civil mais militares do que mesmo durante a ditadura se teve. Esse processo de saída é o que está fazendo agora José Múcio Monteiro. Então, assim, peço para voltar aqui com as meninas rapidamente, assim que for possível. O que a gente tem de ter em mente, segundo, né, as fontes que estão acompanhando isso de perto, é o que se quer, né, dar um tiro no próprio pé e um discurso para a oposição que nesse momento está atordoada, que eu também não consigo entender qual é o pensamento estratégico, né, dessa ala da esquerda que vai agir no meio no efeito manada, muito estimulada também pelas redes sociais, que, né, estão todos lá e a gente vê esse reflexo, né, a guarda da irracionalidade, ela não é privativa de um lado só, né? Estão os dois ali. Mas o que se tem nesse momento é um pessoal que busca um tiro no pé estratégico do ponto de vista do país que se de fato tem hoje, Thaís. Dani, aí eu volto a citar a frase de Ricardo Capelli, o dia 8 não acabou. Então, se o governo do PT não conseguir, talvez não o governo, mas a militância, né? Não conseguir entender que, neste momento, é preciso ter alguém como José Múcio Monteiro, que tenha esse diálogo, que fale com essas pessoas, que consiga restabelecer uma ponte, há muitas pedras no caminho, né? A gente precisa lembrar que, durante a transição, foi o único grupo que não foi criado de defesa. Muita gente teve que entrar em campo para atuar, muita gente falando, conversando com militares, entendendo, porque às vezes é mais fácil a gente querer expurgar do que conseguir entender o que eles querem, né? Qual é o ambiente. Então, talvez, hoje, uma entrevista muitíssimo curta de José Múcio depois da reunião, mas que teve as frases bastante emblemáticas, que foi no sentido de dizer, eu pedi para antecipar essa reunião, que seria só em fevereiro, eu pedi para que fosse agora, para que a gente conseguisse voltar a conversar. E aí, uma campanha, uma candidatura que pregou o diálogo, né, que fala muito de democracia, ela precisa também estar calcada no diálogo e na democracia, inclusive com aqueles que, em tese, pensariam de formas opostas. Dani.